de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do verso 9 em diante. Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 em diante. Assentados como os irmãos se encontram. Segunda Coríntios 2, de 9. 1 Coríntios 2, de 9 em diante. Porém, como dizem as Escrituras, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos parar um pouquinho aqui nesse versículo, antes de seguirmos, para nós entendermos aí algumas das nossas propostas. Esse mês nós começamos a falar sobre trocando o coração. A proposta para a igreja é para nós entendermos a importância de Deus realmente fazer parte do nosso coração. E por que do nosso coração? Porque desde o início, Satanás, quando colocou o pecado no homem, fez com que o coração do homem ficasse contaminado. Tem uma musiquinha, inclusive, né? O meu coração era sujo por conta do pecado. Agora, meu coração está branco por conta de Jesus. Então tem um louvor, inclusive, que exalta esse processo de transformação do coração sujo, contaminado por conta do pecado, e agora essa transformação desse coração. Mas, na prática, funciona assim mesmo? Será que o nosso coração já foi trocado? E nós temos passado por alguns momentos onde a reflexão, o momento de pensarmos se o nosso coração realmente está trocado, é porque tem características muito claras de alguém convertido e dos que não são convertidos. Uma das principais características de quem tem um coração novo, porque recebeu esse coração novo, como disse o profeta, eu vou te dar um coração novo, não é um coração de pedra, mas eu vou te dar um coração de carne, com condições de ser alterado, mudada a característica. Então, essa transformação no Velho Testamento já era anunciada pelos profetas e vivida pelas pessoas pela fé no Velho Testamento. Quando Jesus vem, ele quer morar no nosso coração e ele continua essa proposta de mudar o nosso coração. Porque ali existem as emoções, os sentimentos, existe a tomada de decisão. O ser humano é 100%, posso considerar assim, emoção. Tudo passa pelo processo emocional. Então, a conversão é mais do que um processo emocional. Precisa ser muito mais do que um processo emocional. E considerando que nós temos a razão é o elo da emoção com as decisões racionais, então nós precisamos que esse coração esteja habilitado para isso, para mandar sensações para a nossa cabeça, para a nossa mente, para que elas sejam tomadas de maneira conforme a nova proposta de Deus para a vida do ser humano. E que proposta é essa? E aí nós consideramos alguns textos durante esse mês, quando Deus troca a direção dos nossos pés, e nós sabemos o quanto que é importante o Evangelho para que venhamos a seguir esse Deus e caminhar com esse Deus. Ele troca as nossas vestes, foi na semana passada, na quarta-feira, nós demos ênfase sobre isso, a importância de mostrar a nossa identidade. Então nós já temos aí praticamente uma pessoa nova. Experiência de Nicodemos no Novo Testamento com Jesus, quando Jesus fez a proposta para ele, olha, você precisa nascer de novo. Então, você precisa trocar o coração, trocar a direção dos seus pés, trocar a sua roupa e permitir agora, que é o ponto que nós vamos falar sobre esse versículo, trocar a sua mente. Será que é possível nós termos um coração novo, uma direção nova, uma identidade nova e continuar pensando da forma velha? É claro que não. Não é possível.
E aí Paulo, muito sensivelmente, fala uma coisa nesse versículo, nós vamos entender em 3 blocos, porque os versículos seguintes vêm tentando esclarecer o que é trocar a mente, o que é esse fenômeno espiritual que é trocar a mente, a nossa mente, pela mente de Cristo. A propósito, quando nós pensamos nisso, nós nos tornamos totalmente dependente do comportamento daquele que é a nossa referência. Esse comportamento é o comportamento de Jesus. A humildade, uma vida de simplicidade, uma vida de paz. Vivia diante de tantos desafios, mas ele não desistia, era perseverante. Venceu as tentações, as impurezas, em nada ele fez por conta própria. Tudo na vida de Jesus foi baseado na vontade do Pai. Isso é que nós cremos, é assim que nós acreditamos. Que Jesus Cristo, por característica, teve a sensibilidade de fazer coisas aqui na terra para que eu e você pudéssemos seguir. Então, agora, embora de uma maneira extraordinária, nós vamos falar de um fenômeno que é trocar a mente humana, trocar a forma de pensar. O que atribui, na verdade, essa troca? Quando que isso acontece? De forma bem ignorante, Paulo falou, olha, eu não quero que vocês fiquem ignorantes a determinados assuntos. Este é um assunto que Paulo não queria que a igreja fosse ignorante. E de uma maneira muito absoluta, ele vem dizendo o seguinte, como está escrito. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter como garantia é que em algum lugar está escrito o que eu devo pensar. Como que eu devo pensar? De que maneira eu devo pegar o que eu pensava e comparar a forma como o nosso modelo, que é Jesus, pensava. Então, como está escrito? Só que só o que está escrito é o suficiente? Claro que não. A abordagem do apóstolo Paulo vai além dos aspectos psicológicos. A abordagem vai além daquilo que nós entendemos de forma científica, porque se nós lêssemos e entendêssemos, bastava ler. Mas não é assim que funciona. Não basta ler, porque interiormente alguma coisa ainda falta. E o apóstolo Paulo começa a falar o que falta. Ele começa a dizer para a igreja o que falta. Para você ler o que está escrito, e aí ele deixa uma referência do Velho Testamento. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Estava fazendo menção de Jesus, a pessoa de Jesus. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já estava escrito, mas será que as pessoas entenderam? Não. Será que hoje as pessoas entendem? Não. A primeira questão não é simplesmente se Jesus é bom, se não é, se vai levar você ou não para um lugar melhor do que você vive aqui na terra. É se você consegue perceber que sem a forma de Jesus pensar, você não consegue viver Jesus. Podemos viver a igreja, a religião, podemos até sentir muito prazer naquilo que viemos fazer aqui, porque a adoração, ela é gostosa. O que nós estamos fazendo aqui, isso é gostoso. Posso até considerar que alguns estão viciados nisso. O cérebro condicionou o seu corpo a ter um comportamento único, exclusivamente religioso. Esse comportamento não nos trouxe marcas evidentes da transformação da nossa mente. E olha que eu não estou falando nem de caráter de Cristo e nem da personalidade de Cristo. Eu estou abordando exclusivamente sobre comportamento. Por que faço essa diferença? Porque a visão que Deus deu a Paulo deixa claro, agora o verso 10, por favor, versículo 10 e versículo 11, que é o primeiro bloco de entendimento
do texto. Deus, porém, revelou. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Não foi algo que revelar, é o que estava escondido. Deus não mostrou o que estava escondido por intermédio de qualquer coisa. Foi por intermédio do Espírito. Então, a mente humana, quando ela não tem a revelação, ela não tem o Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. E uma pessoa sem a mente de Cristo não consegue entender as coisas de Deus. Por mais que achem, por mais que julguem, você ter uma visão religiosa da coisa, isso não desenvolve em você. É certo que agora você está chegando a uma conclusão. Pastor, agora entendi por que eu não cresço espiritualmente. Porque a boa semente caiu na terra e você deixou ela num lugar aonde ninguém tocou. Nem o mal e nem o bem. E a semente ficou ali. E por ter ficado ali, e Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, não permitiu nem que o diabo tirasse, como uma parábola que Jesus deixou, nos ensinou. Não deixou que as tribulações tirassem. Mas ela não cresce. Não cresce porque ficou em lugar superficial. Ficou superficial. Não houve tempo. Você gosta de tudo que é de Deus, mas não houve tempo de entender a revelação. O coração está batendo por Jesus, mas o seu comportamento não é um comportamento de Jesus. O seu comportamento não visa a integridade, a justiça, a autenticidade, a verdade, a moralidade, nada disso. A propósito, são temas muito valiosos num tempo onde nada disso tem valor mais. Não tem valor a ponto das pessoas não suportarem ouvir falar sobre esses temas. O coração está cheio de coisas de Deus, mas que não tem efeito no coração humano. Será que tem remédio? Graças a Deus que Deus dá o remédio. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito, conforme o texto está dizendo, é essa situação em que nós provocamos diante de Deus. É aquela insatisfação que nós provocamos. E nós provocamos essa insatisfação baseada em dois princípios. Primeiro, porque precisamos de Deus através de uma vida dedicada de oração. É muito simples isso. Não há nenhuma referência de intimidade com Deus sem oração. Nenhuma. Segundo, não há nenhuma referência de intimidade com Deus sem leitura da Bíblia. Se não te incomoda mais você ficar um dia inteiro sem orar e sem ler a Bíblia, o seu coração está empedrecido, está duro. A sua mente está cauterizada, os seus sentimentos já estão morrendo. Se não te incomoda passar um dia sem abrir a boca e dizer algo para alguém a respeito de Deus, tem alguma coisa errada nessa mente. Porque se não praticarmos o que é bom, o que é bom, o que é bom, repetir 3 vezes, porque são as 3 esferas do ser humano. É bom porque é um mandamento de Deus, é bom porque é bom para mim, e é bom porque é bom para o próximo. Esse é o maior de todos os mandamentos. Você pode garantir que as regras nós esquecemos, mas essencialmente praticar o que é bom não é regra, é vida. Foi Jesus
que viveu assim. Jesus não se incomodava com a pobreza das pessoas. Como ouvimos essa semana, alguém de forma absurda e ignorante, politicamente mal orientado, diabolicamente querendo destruir a igreja, falou. Jesus não se incomodava com a pobreza de ninguém, meus queridos. Jesus não se incomodava com a riqueza de ninguém. Jesus não se incomodava se um tinha um campo ou se tinha 2 campos. Jesus se incomodava com as pessoas, com o estado espiritual daquelas pessoas, o estado de miséria daquelas pessoas. Isso vai muito além do que as pessoas pensam que Jesus fazia. Jesus não multiplicou os pães porque as pessoas estavam com fome, porque se elas não comessem, elas iriam morrer. Jesus não tirou a doença do leproso, não é porque ele queria que o homem ficasse limpo. Jesus não foi no sábado e curou uma pessoa, ou um endemoniado, ou fez algo extraordinariamente porque queria ser contra o que a lei estava dizendo, nada disso. Ele se preocupava com o coração das pessoas. Jesus não tinha uma casa, um endereço fixo. Mas todas as casas que ele passava, ele falava assim, se vos receberem com paz, diga o que para eles? A paz seja convosco. Ele se preocupava com a paz das pessoas. Jesus não tinha um burrinho. Burrinho era sinônimo de messianismo. Se você estudar um pouquinho o Velho Testamento, você vai entender isso. O profeta no Velho Testamento falou que um homem iria entrar em Israel, lá em Jerusalém, em cima montado num burrinho. Burrinho era um fenômeno, queridos. Tem um historiador que define que quando Jesus cumpre essa profecia, o próprio Herodes sentiu medo do que iria acontecer depois. Por isso que aconteceram os fatos históricos depois. Jesus, no livro de João, declara, eu sou o filho do homem. Sabe o que vocês estão esperando? Não vai ser do jeito que vocês estão esperando. O reino que vocês desejam não é o reino que eu vim trazer para o mundo. A espada que eu estou dizendo que eu tenho nas mãos não é a espada que vocês querem. Porque o coração do homem era transitório, mas aquilo que Deus revelou por intermédio do Espírito permanece e há de permanecer para a glória do nome santo do Senhor. Você consegue entender isso? Não. Porque estava ali escrito, é o verso anterior. A pessoa não consegue porque ela revelar, quer dizer, tornar claro o que está no escuro, isso é revelar. É um processo, inclusive, que nós não utilizamos hoje porque usa elementos químicos. Alguma vez você já viu um filme sendo revelado? Passa por um procedimento. A imagem está lá, mas se você não revelar, você não consegue enxergar, você não consegue ver, você não sabe o que estava ali. Foi isso que Deus falou aqui. Nós temos num coração algo que é de Deus, mas se não tiver a revelação, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos saber fazer, usar aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é praticar, procurar estar sempre próximo. O que é mais difícil, estar próximo de um Deus que está mais próximo de mim do que eu dele. A sensação não é uma sensação difícil de se achar entre nós. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo que está vazio? O coração vazio é isso. Quantas vezes você sente que o que está próximo de você está distante? Nós temos aqui irmãos sentados uns próximos aos outros, mas quantas vezes você vê que o irmão está distante daquilo que está sendo revelado? Não há uma aproximação natural, porque isso não é natural. Esse ambiente aqui, ele precisa ser 100% espiritual. Ele não pode ser humano. Porque se for humano, nós não vamos entender. Essa é a maior dificuldade hoje do Evangelho. Um lugar onde as pessoas sabem que poderiam fortalecer a sua vida espiritual,
E elas buscam isso. Elas buscam, mas a sua fragilidade é tão grande que quando a coisa é espiritual, ela não entende, porque não há elementos espirituais no coração dela disponíveis para entender as coisas espirituais. Verso 11. Pois quem conhece as coisas do ser humano, e aí Paulo começa a humanizar o evangelho. O que Paulo está dizendo? Olha, nós temos, e a parte mais fraca do evangelho é o homem. Amém? Amém? Amém, queridos? Vocês concordam com isso? A parte mais forte do evangelho é Jesus, que é divino. Amém? Certo? Então, a dicotomia aí entre o homem e Cristo, né? O primeiro Adão, homem pecador e tal, e agora o Adão, que é Cristo, sem pecado. Então, a parte mais frágil somos nós. Porque quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você se conhece? Não. Isso é ciência agora. Agora não tem a ver com fé. As pessoas, elas têm necessidade de terapia, de psicólogo e tantas outras ferramentas aí do psicológico para tentar se conhecer. Tem inclusive um livro que eu recomendo, A Arte de Conhecer a Si Mesmo. E você se conhecendo, você consegue conhecer as suas tendências, os seus comportamentos, as suas ações, você consegue lidar com isso com mais facilidade, para buscar aquelas outras coisas que são mais difíceis. A paz interior. Não é a paz mundial, a paz mundial está longe. Agora, com a última declaração de Putin, que está pronto para a guerra, o cara, diante de uma televisão internacional, disse, não, vocês acham que eu estou preocupado? Eu posso passar mais 10 anos numa guerra contra a Ucrânia e entrar agora com o Iraque contra Israel. Não tem problema nenhum para mim, obviamente. Eles não estão preocupados com quantas pessoas estão morrendo, com quantos vão morrer, se vai acabar gás no mundo, se vai aumentar o petróleo, se o seu pão, arroz, feijão e a luz elétrica vai acabar. 5 países do mundo já não têm energia, Cuba, São Paulo, um país na Itália, um país próximo. E tudo isso por conta dessa falta de percepção de Deus na humanidade. Mas esse não é um problema nosso, esse é um problema deles, que está lá muito longe. A gente não mora na Muzema, a gente não mora ali na Barrinha, a gente mora no Catumbi. Aqui não tem problema nenhum, graças a Deus. Essa é a nossa visão. O nosso micro-organismo não permite a gente entender o macro. E Deus vai revelando o que é humano para o humano, porque o humano nos faz compreender o propósito de enxergar a mais. Só que a gente não consegue sair daqui de onde a gente está. A gente não consegue sair de dentro de nós mesmos. De tão confuso que é o ser humano. E as coisas boas que deveriam ser boas, elas não são boas. Como foi bom um culto de manhã, nós brincamos, nós pulamos, nós rimos, nós comemos chocolate, nós vimos irmãos e irmãs vendo o quanto que é importante. Nós nos vestimos de coisas que deveríamos já estar vestidos. Nós tiramos foto. Foi super agradável. Mas quando a gente volta para a realidade, cada vez menos espaço para esses momentos de felicidade tem. Cada vez menos conseguimos enxergar na nossa vida a diferença entre uma coisa e outra. Procuramos sempre fazer alguma coisa para alimentar o coração. Mas o coração humano não pode ser alimentado. O seu coração está sempre buscando alguma coisa diferente. Você acha que uma pessoa é alcoólatra porque ela quer? Você acha que ela é viciada porque ela quer? Você acha que ela tem dependência química de remédio, de sexo, de comida,
Porque ela quer? Você acha que essa pessoa está feliz? É claro que não. Todos esses problemas da humanidade que tornam esse Deus cada vez mais distante do homem, faz com que aquilo que era para ser bonito, prazeroso, se torna humano. Que nele está. Assim ninguém conhece as coisas, completem. Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então eu acabo o primeiro bloco das minhas considerações. Se eu continuar com isso que eu tenho aqui, eu não vou conseguir entender as coisas que estão lá. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito de Deus. Pastor, será que há alguma contradição em falarmos, porque um aspecto doutrinário aplicado desde que eu encontrei-me com Jesus, que no momento em que Jesus entrou no meu coração eu tenho o Espírito Santo? Não. Nenhum. Não há nada contraditório aqui. Simplesmente quando Jesus entrou na tua vida, ele tirou o espírito ruim que estava lá. Mas o próprio Jesus falou que se você não encher aquele lugar, outros espíritos piores podem entrar naquela casa e adornar aquela casa. Adornar aquela quer dizer colocar enfeites, enfeitar a casa. E é nessa direção que Paulo vai falando agora dos versos 2 em diante. Nós precisamos colocar coisas espirituais no nosso coração. E preservar, nós precisamos brigar por isso. Pelas coisas que são espirituais. Verso 12, versículo 13. Depois nós vamos pular lá para o verso 16. Por favor, leiam comigo. E nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós não temos recebido. E sim o Espírito que vem de quem? Eu preciso querer o Espírito de Deus. Eu não posso viver com o Espírito do mundo. Eu poderia lançar mão aqui de algumas coisas que eu coloquei anotado na minha referência do sermão. Quando nós nos desenvolvemos espiritualmente, nós entendemos que nós temos a mentira no coração, porque nós temos o pecado, mas optamos em viver uma vida de verdade. Nós temos a maldade no coração, mas nós optamos em viver uma vida de bondade. Nós temos uma porção de coisas ruins no nosso coração. É isso que Paulo está falando. Olha, vocês receberam um espírito que agora eu tiro o espírito do mundo, ganância, ódio, vingança. Eu tiro isso de vocês e de uma forma absoluta, não tem como você relativar isso. Ora você é uma coisa e ora você é outra. Não tem, não tem como. Aquilo que você está enxergando em mim, eu quero que você passe a fazer. E aí, você lembra que eu coloquei algumas características de Cristo? Eu vou voltar aqui para que você lembre comigo essas características. Jesus Cristo tinha empatia. Ele sentia-se incomodado pela miséria alheia. Muito provavelmente, em algum momento, você já foi indiferente pela miséria do próximo. Essa visão do mundo que a gente tem do mundo, não, eu já fiz uma vez, eu fui enganado, eu não vou fazer de novo, porque ele vai pegar o meu recurso, vai vender, vai comprar droga, vai beber, vai fazer isso aqui. Eu já pensei isso. Eu já tirei uma vez, por que eu vou tirar de novo? Vou dar banho nessa pessoa que vai daqui a pouco deitar aí na porta da igreja de novo, está aí centenas de dias já deitado na porta da igreja. Quando não é um, tem 2, 3, 4 dormindo, botando colchãozinho. Por que nós paramos de fazer coisas que sabemos que é princípio de obediência a Deus? Porque o coração vai se enchendo de coisas do mundo. O coração humano tem, igual uma esponja, vai sugando o que não é bom.
A gente para de fazer as coisas. Desacredita na transformação do outro. A gente não acredita mais que o outro possa mudar. Perde a essência do Evangelho, porque Evangelho é transformação. Isso que é o Evangelho. É eu anunciar uma notícia para a pessoa e a pessoa abandonar a vida que ela leva e passar a seguir Jesus para ter uma vida nova em Cristo Jesus. Mas onde estão as pessoas? Que você fala. Que você fala para elas durante a semana. Onde elas estão? Se nós não temos isso no coração, falta isso no meu coração, é porque alguma coisa está no lugar do que era bom. Eu vou seguir, o Espírito vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, o quê? Gratuitamente. Como que eu conheço a graça? Quando eu começo a imitar a graça. Como que eu conheço Jesus? Não é ler o livro de João, que é o livro que tem maior número de informações a respeito de Cristo, no Novo Testamento. Não é ler, porque você viu lá no verso 9, que você lê somente não é o suficiente. Você não entende a revelação, porque não tem o Espírito. Pastor, mas eu já li, eu já criei. Será que eu estou salvo? Eu não estou botando em xeque a salvação, porque a ação salvífica é uma ação de Deus. Há mudança na minha vida porque eu optei em ser salvo. Essas mudanças aqui não são visíveis, porque eu estou seguindo um modelo que não é modelo, o modelo do mundo que não é o modelo que eu devo seguir. Eu estou tornando humano o Adão que era para ser espiritual. A tendência é isso da legalidade, ou seja, abrirmos espaço no mundo espiritual para o diabo acabar com a tua vida. Você abre exceções espirituais, eu oro amanhã. Quando você vai ver, você passou uma semana sem orar. Não, eu leio amanhã. Você passou um ano sem ler. Eu canto amanhã. Tudo isso, você deixa de celebrar as principais coisas que Deus prometeu dar a você, por conta daquilo que você está colocando de maneira equivocada no seu coração. Ter a mente de Cristo é mais do que um conceito, é mais do que escola bíblica dominical. Para os que vêm, né? Ainda tem isso. É mais do que um conceito teológico para os que estudam teologia. É mais do que uma moda, que nós temos visto isso. Artistas, jogadores de futebol, políticos, empresários, adoram estar em grandes igrejas, fazerem lives. Eu não sei se a proposta do Evangelho atinge isso. Eu não sei se na construção da igreja, aquilo que Deus pensou para a igreja era para ser desse jeito. Mas ela é desse jeito. Verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Na minha versão, a versão da linguagem de hoje, o versículo 13 diz assim: portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não pelas que são de sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. É fundamental você ser espiritual. Mas quem não tem, verso 14, concluo. Quando o pastor diz conclui, quer dizer que ele está acabando, daqui uma hora ele vai terminar.
Ora, a pessoa natural, leiam, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Entende por que tem tanta rebeldia dentro da igreja? Tanta divisão, tanta confusão, tanto pecado escondido. Não é por conta da igreja. É porque a pessoa natural não entende as coisas espirituais. E, consequentemente, isso atrasa a volta de Jesus. Eu estou indo além do que você possa imaginar, porque quando eu falo atrasa a volta de Jesus, você está dando oportunidade para os que estão com fome continuarem com fome. Os que são pobres ficarem mais pobres. Os que estão passando injustiça, mais injustiça. Porque isso só vai acabar quando Jesus voltar. Os que estão doentes, ficarem mais doentes ainda. Os que estão em guerra, terem mais guerra. Se a gente quer que essas coisas acabem, nós temos que fazer coisas para Jesus voltar. Mas convenhamos que é um assunto pacífico. A igreja paralisou a volta de Cristo. A igreja. Porque até Cristo, até Jesus Cristo, não havia igreja. Depois de Jesus Cristo, Cristo deixou como princípio que deixaria o Espírito Santo para tomar conta da igreja. E a igreja agora tem uma missão. Assim como Noé teve a missão de proclamar justiça num tempo onde todo mundo ali já estava corrompido. E quem aceitasse a mensagem de Noé foi salvo. Mas vocês viram o final da história, não viram? Poucos foram salvos. Eu conjecturo comigo mesmo, ou seja, eu penso, especulo comigo mesmo, uma conversa de Noé com um daqueles bichinhos na arca. Vou escolher para este monólogo atípico. Monólogo quer dizer, eu vou conversar comigo mesmo, como se eu estivesse lá dentro da arca, conversar com um macaco. E um macaco que teve já um nome já publicamente famoso, o macaco Tião. Então seria mais ou menos a conversa assim: Tião, cadê as pessoas que ficavam com você, Tião? E o macaco responderia para Noé: todos morreram. E esse diálogo passaria a noite toda entre Noé e o nosso estimado macaco Tião. E pelo dia ao amanhecer, Noé foi conversar com a sua esposa, com seus filhos, e perguntou: mulher, onde estão as pessoas com quem nós convivíamos? E certamente a resposta seria o quê? Todos morreram. Que angústia não deveria estar no coração de Noé. Agora trago para a nossa realidade como igreja. Você e um parente seu, um filho, uma mãe, um pai, ou um amigo, que é muito mais importante do que o macaco Tião. E você perguntasse para ele: aonde você vai estar quando o mundo acabar? Certamente ela vai ou rir de você, ou vai permitir que você nem tenha uma resposta. Mas a mesma resposta que você deu no caso do macaco Tião é a resposta para aqueles que morrerem sem Jesus. Estarão mortos e perdidos eternamente. A igreja parou. Esse fenômeno de espaço vazio entre nós não é uma particularidade da nossa igreja. Não é uma particularidade das igrejas tradicionais.
Quem puder, faça acesso ao pastor João Marcos em Midian e pergunte como que está o evangelho nos Estados Unidos. Pergunte a ele como que está o evangelho lá. Se você tem algum amigo fora daqui, como eu sei que alguns têm, pergunte como que o evangelho está em Portugal. Como que o evangelho está na Alemanha, berço da teologia mundial. Pastor, mas por que eu estou indo tão longe? Não, irmão, pergunte. Pergunte. Pergunte a alguns pastores como que estão o evangelho aqui na rua Agra, Agra Filho, na rua Itaperu. Pergunte a eles como estão. O evangelho parou à volta de Cristo, igreja. A igreja parou. E como parou, o mal aumentou. Os perdidos aumentaram. As pessoas com quem nós amávamos andar, não andamos mais. Aqueles com quem nós gostaríamos de estar convivendo aqui, não podemos conviver mais. Aqueles que poderiam ter tido meia hora de alegria no culto da manhã, não estão mais aqui. Porque o nosso coração deixou de fazer as coisas espirituais. É o teu coração. Não fique transformando ou terceirizando isso para alguém. Dizendo, não, é onde eu estou, é a forma como eu estou vivendo, é porque nós não temos isso ou não temos aquilo. Porque elas se discernem espiritualmente. Feche os seus olhos. O que eu preciso é mais do Espírito Santo de Deus. Aí a nossa consagração vai ter gente, o nosso culto de quarta-feira vai ter gente, nosso culto de vigília vai ter gente, nossos estudos domésticos vão ter gente, os propósitos que são feitos individualmente vai ter gente. Porque enquanto estivermos vivendo um tempo de espírito humano, nós lutamos pelos nossos interesses. Fazemos aquilo que nos interessa. Usamos Deus porque é bom. E graças a Deus que Deus é bom. Olhando para o Senhor, queremos mais do Senhor. Abençoa-nos e nos ensina, Senhor, a ter a mente do Teu Filho. Proposta essa que podemos ter com a ajuda do Teu Santo Espírito. Encha, Senhor Deus, o nosso coração de entendimento. Nos dê uma chama, Senhor Deus, um fogo novo. E nos faça perceber que isso não é transitório. É o que vai nos dar a garantia da vida eterna. Alegre o nosso coração, Senhor. Porque nós queremos ver este lugar cheio de pessoas desejosas a ter experiências diferentes com o Senhor. Desejamos, Senhor Deus, que vidas sejam salvas, que cegos, surdos, mudos e endemoniados sejam curados e libertos. Traga, Senhor Pai, essas pessoas a este lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.